A Verdade Sufocada. Parte 21. O caudilho contra-ataca. O desencadeamento e a vitória da contra-revolução, rápida e sem vítimas, levou centenas de comunistas, de subversivos e de políticos inconformados com o novo regime a se refugiar no Uruguai. Alguns por temerem a prisão, outros por puro pânico. O Uruguai foi escolhido devido à fronteira com o Rio Grande do Sul e pelas facilidades geográficas de acesso ao Brasil, condições favoráveis para desenvolver um foco de resistência. Dos primeiros a chegar com o seu arrobo platino, seu inegável carisma e sua popularidade alcançada graças à sua cadeia da legalidade em 1961, Brizola não perdeu a oportunidade para aglutinar resistência em torno de seu nome. Com planos mirabolantes, fez contatos com ex-militares caçados, sindicalistas, estudantes, comunistas, políticos, padres e freiras. Contatou também com agentes cubanos e organizou um livro de ouro para financiar a derrubada do novo regime no Brasil. Abre aspas. Jango, Brizola, exílio, AIDS e outras histórias de Betinho. Logo depois do golpe militar no Brasil, em 1964, Cuba mandou pelo menos $200 mil para financiar a resistência articulada no Uruguai por Leonel Brizola. Quem negociou a remessa de dinheiro foi o sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, então dirigente da União Nacional dos Estudantes, a UNE. Para não deixar pistas, ele cumpriu um longo roteiro até Havana, embarcou em Montevidéu, trocou de avião em Buenos Aires, de lá voou para Paris, de Paris para Praga, de Praga para Irlanda, de Irlanda para Canadá e finalmente para Cuba. Só até Praga foram 26 horas de voo, lembra Betinho. Portanto, de uma carta de Brizola para Fidel Castro, em que as palavras-chave como dinheiro e Fidel foram picadas e espalhadas em suas roupas. Fecha aspas. Jornal do Brasil, Ideias, 14/7/1996. Brizola, para confundir seus planos, mandou imprimir em Montevidéu 10 mil exemplares do Regulamento Revolucionário, elaborado por ele, e o distribuiu em Montevidéu, também entre simpatizantes no Brasil. Mandava mensagens constantes usando intermediários, como o ex-sargento da Brigada Militar, Alberi Vieira dos Santos e Lúcio Soares Costas, que tinha livre trânsito na fronteira. Alguns refugiados, que naturalmente se dividiam em três, um sindical, um militar e um terceiro liderado por Brizola, discutiam a criação de uma frente única e exigiam ação. Operação Pintacilgo. A primeira tentativa do caudilho para iniciar a tomada do poder foi por água abaixo. Em 26 de novembro de 1964, a prisão do capitão aviador caçado, Alfredo Ribeira Daut, levou a outros militares da aeronáutica que também foram presos. Esses militares foram aliciados pelo tenente-coronel reformado Américo Batista Moreno e pelo ex-sargento Santana. A prisão dos subversivos levou os planos para as mãos da polícia,
e acabou antes de ser iniciada, com a Operação Pintacilgo, em que se planejava 1. Atacar quartéis no Rio Grande do Sul. 2. Tomar a base aérea de Canoas, Rio Grande do Sul. E 3. Com os aviões da FAB sequestrado, bombardear o Palácio Piratini, sede do governo do estado do Rio Grande do Sul, a residência do governador. Frente Popular de Libertação, FPL. A tão desejada unificação dos grupos no Uruguai concretizou-se... Sai daqui. Entrou uma tela aqui. Voltando. A tão desejada unificação dos grupos no Uruguai concretizou-se em janeiro de 1965, com o Pacto de Montevidéu, firmado por Leonel Brizola, Max da Costa dos Santos, José Guimarães Neiva Moreira, Darcy Ribeiro e Paulo Schilling, além de Aldo Arantes, da AP, Hércules Correia dos Reis, do PCB, e Cláudio Antônio Vasconcelos Cavalcante, da Porte. O grupo se auto-intitulou Frente Popular de Libertação, FPL, e definiu a luta armada como forma de tomada do poder. Seriam criados grupos de ação, com 5 militantes, Grupo dos 5, que, infiltrados, subverteriam as massas. Tais grupos deveriam praticar atos de guerra, atos de sabotagem urbana e focos de guerrilha, levando o país a se transformar num campo de batalha. A população seria usada como massa de pressão e de manobra. Assim tomariam o poder. A primeira tentativa de sabotagem feita pelo FPL teve o mesmo fim da Operação Pintacilgo, fracassou. O soldado Ponciano, do 13º Regimento de Cavalaria, indo fazer tratamento psiquiátrico em Montevidéu, foi cooptado pela FPL. Ele trabalhava em uma fábrica de explosivo em Jaguarão, Rio Grande do Sul, o que era uma oportunidade de ouro para os revolucionários. Prometeram ao soldado 1 milhão de cruzeiros, além de uma recompensa se realizasse o seguinte: roubar 20 caixas de explosivos e transportar para o Uruguai, e explodir um bueiro próximo a Jaraguão para interditar a BR-02 em Capão Reúno. Ponciano roubou 32 bananas de dinamite, mas não conseguiu entregá-las. A explosão não destruiu o bueiro e muito menos interditou a estrada. Preso, Ponciano confessou as suas ligações com a FPL. Mais um plano brizolense malogrado. Operação Três Passos. Apesar dos insucessos, Brizola, incentivado pela beliculosidade de seus liderados, muitos originários da Brigada Militar do Rio Grande do Sul e das Forças Armadas, resolveu desencadear mais um ataque contra o governo, que no meio de tantas crises tentava se estabilizar. Esse seria um plano infalível. De autoria do ex-sargento Alberi Vieira dos Santos Júnior, a Operação Três Passos teria início no Rio Grande do Sul, onde seria atacados quartéis em Porto Alegre, Bagé, Ijuí e Santa Maria, para roubar fardas, armas e munições e recrutar novos adeptos. A operação atuaria em duas frentes simultaneamente. O ramo vindo do sul seria comandado pelo ex-coronel do Exército, Jefferson Cardan de Alencar Osório.
Ao mesmo tempo, outros subversivos partiriam da Bolívia, comandado pelo ex-coronel da Aeronáutica, Emanuel Nicol. Penetrariam por Mato Grosso e se juntariam a tropas de Cardan para, no dia 31 de março de 1965, um ano depois da Contra-Revolução, as duas colunas efetuarem combate final para a tomada do poder. A senha para a deflagração do movimento seria a divulgação pela rádio difusora de Três Passos no dia 25 de março de 1965, de um manifesto que daria início à Revolução Brasileira. O grupo, que saiu de Montevidéu no dia 18 de março de 1965, em um táxi alugado, era composto por Cardan, Alberi e Alcindor Aires. Em Livramento, alugaram outro táxi e prosseguiram para Santa Maria, onde Alcindor ficou para recrutar adeptos e aumentar o contingente. Cardan e Alberi seguiram para Campo Novo, local onde receberam o professor Valdetar Antônio Dornelles. Detalhes sobre a cidade de Três Passos e a promessa de mais subversivos para a ação. Realmente, apesar de não serem os esperados, os esforços foram chegando. De Santa Maria, Alcindor trouxe 2 homens. De Porto Alegre, o ex-sargento Firmo Chaves trouxe mais 7, dentre os quais Adamastor Antônio Bonilha. O professor Valdetar conseguiu mais 9. Reunindo o grupo, realizaram exercícios e definiram as missões de seus integrantes. Como eram poucos, desistiram da tomada do quartel de Ijuí e partiram para Três Passos. A caminho, assaltaram de madrugada o posto da Brigada Militar, de onde levaram fardas, armas e munições. Um cabo e 3 soldados atacados de surpresa não tiveram como reagir. Apossaram-se de 30 mosquetões, 4 fuzis, metralhadoras e farta munição. Ainda nessa madrugada, os assaltantes roubaram um posto de gasolina, um caminhão e destruíram a central telefônica do município, deixando a população sem comunicação. Em seguida, o grupo abrigou o senhor Adelar Breitenbach, proprietário da emissora Três Passos, a colocá-la no ar. O primeiro passo para a revolução fora dado. Odilon Vieira, com voz de locutor, leu em plena madrugada o, entre aspas, Manifesto à Nação, fecha aspas. O grupo vibrou com o objetivo conseguido. Divulgou a senha para o início de um movimento que, acreditava eles, seria deflagrado em todo o Brasil. No entanto, só umas poucas pessoas naquela hora, acordadas, tomaram conhecimento da criação das Forças Armadas de Libertação Nacional, a FALN. Concluídas as ações em Três Passos, continuaram. Em Itapetininga, assaltaram os postos da Brigada Militar e novamente roubaram fardas, armas e munições. Pessoal, essas fardas que você vê esses caras usando, é tudo roubada, viu? Tudo roubado. Quando você vê guerrilheiro usando farda, é tudo roubada de quartel. Aquilo ali não foi comprado na loja 100, não. Continuar. Guiados por Virgílio Soares de Lima, tio de Alberi, atravessaram Santa Catarina e penetraram no Paraná, já desconfiados de que o movimento não estava prosperando. Assim mesmo, continuaram rumo a Mato Grosso para encontrar-se com o coronel Nicol. Cardan e o grupo ansiavam por notícias da guerrilha.
que eles acreditavam ter sido desencadeada com a leitura do manifesto e que tocara fogo no Brasil. As autoridades militares, cientes de que o movimento poderia, caso fosse em direção à Foz do Iguaçu, perturbar a inauguração da Ponte da Amizade, onde estariam presentes o presidente do Brasil e do Paraguai, determinaram que fossem interceptados imediatamente. A seguir, transcrevo parte do relatório, período das 13 horas de 26 de 3 de 65 às 15 horas do dia 31 de 3 de 65, do primeiro-tenente Juvencio Saldanha Lemos, comandante do pelotão da 1ª Companhia do 13º RI, que teve entrevero com o bando de Cardan. Infelizmente, o pelotão perdeu nesse combate o 3º sargento, Carlos Argemiro Camargo, deixando sua mulher grávida de 7 meses. Abre aspas. Às 13 horas do dia 26 de março, recebi o aviso de que o sargento Polanski, radiotelegrafista de serviço da unidade, me chamava na estação de rádio da companhia, pois estava recebendo uma mensagem urgentíssima. Me dirigi imediatamente para lá, onde li o rádio número 120-E2, em que o comandante da 5ª RM comunicava que um grupo guerrilheiro, após atuar em cidades do interior do Rio Grande do Sul, estariam progredindo para o norte e a cavaleiro do eixo São Miguel, do oeste Dionísio Cerqueira. Segui para Santa Lúcia às 10h30. Logo após passar por São José, encontrei um jipe tripulado por elementos do 1º BIL Fronteira, que me informaram que também não haviam feito qualquer contato com aquela estrada. Segui adiante em direção a Santa Lúcia. Na viatura Testa iam na cabine eu, Sargento Camargo e o Cabo Bertucci, sendo este último motorista. A carroceria estava ocupada por 15 homens. A meio caminho entre São José e Santa Lúcia, numa curva da estrada de chofre, deparamos com um indivíduo vestindo o 5º uniforme de oficial do exército, sem a túnica, portando na cintura uma pistola e na mão direita, segurando ao longo da perna uma arma grande. Não pude notar se era uma metralhadora ou um mosquetão. Ao nos reconhecer, titubeou por alguns segundos e então fez sinal para pararmos. Devia ser 11 horas. Dei ordem para o motorista parar imediatamente. E ainda com a viatura em movimento, rolei para fora da estrada. A viatura parou a mais ou menos 10 metros do indivíduo, enquanto o restante dos ocupantes abandonavam o caminhão e se abrigavam nas beiras das estradas. Concomitantemente, os primeiros tiros foram disparados contra o caminhão, ainda com alguns soldados se movimentando para abandoná-lo. Comandei então fogo à vontade e a 1ª, 13ª RI respondeu rápida e violentamente ao fogo recebido. Os primeiros momentos foram de confusão, com os sargentos conseguindo impedir que a tropa retrocedesse. Acalmamos os homens e gritamos para que permanecessem como estavam, instalados nas 2 margens da estrada. Ordenei que a última viatura retornasse a Leônidas Marques para participar do ocorrido ao capitão Ibiapina e pedir reforços. Pensei que fosse ser atacado por ambos os flancos da estrada, tática de guerrilhas, e portanto dei ordens de defesa
e observação em todas as direções. Tal, como vimos mais tarde, não era necessário, pois os guerrilheiros tinham se instalado perpendicularmente à nossa frente. Durante o tiroteio, perdi contato com o sargento Tavares e Camargo. Calculei que deviam estar camuflados na mata. A viatura Testa, que tinha ficado na dobra da curva, estava abandonada, uma vez que as tropas tinham se instalado defensivamente antes da curva, temendo que pudesse ser roubada. Tenho inclusive a impressão de ter ouvido o barulho de um motor em movimento. Ordenei que um grupo progredisse pelo mato e cobrisse pelo fogo. Um de meus soldados atirou em um indivíduo que estava tentando se aproximar dela. O mesmo saiu correndo. Declarou o ferido soldado ser quase certo que ele tinha ferido tal indivíduo. Após ter cessado totalmente o tiroteio, aproximadamente 10 minutos, comecei a desbordar pela esquerda de reação e por dentro do mato, utilizando para tanto 3 GC. Nesse momento ouvi alguém gritar que o sargento estava baleado, Sargento Camargo. Em algum local gritei para procurá-lo e evacuá-lo. Às 13 horas, deu-se o início do avanço contra a posição guerrilheira, já com o concurso de 2 tiros, de 2 GC do 1º Batalhão de Fronteira, que o capitão Ibiapina tinha remetido como reforço. A tropa começou a avançar a cavaleiro da picada. Já encontrado então diversos materiais abandonados pelos guerrilheiros em fuga. Quase no fim da picada, foi encontrado o caminhão Mercedes-Benz amarelo, camuflado e abandonado. Por este tempo, alguém encontrou o corpo do sargento Camargo, já morto. Eu não quis olhar o corpo. Dei ordem ao sargento Ricieri para retornar com o corpo para Francisco Beltrão. Após a prisão de Jefferson e de mais 4 guerrilheiros, ficou estabelecido que o tenente Sálvio Costa e os escoltaria até Foz do Iguaçu, à frente de um pelotão de fuzileiros. A noite transcorreu sem alteração. No dia 28, pela manhã, continuaram as buscas. Uma patrulha da 1ª, 13ª RI, comandada por mim e com o concurso dos sargentos Versesse e Divo, sob a supervisão direta do senhor tenente-coronel Curvo, comandante do 1º Batalhão de Fronteira, efetuou a prisão de mais 9 elementos do grupo guerrilheiro e, por intermédio de um civil, tinham mandado o aviso de que queriam se entregar. Por informes dos referidos elementos, fizemos então a apreensão da metralhadora, diversos mosquetões e farta munição. Todas as armas estavam alimentadas, carregadas e travadas. As buscas continuaram por todo o dia. Antes de acabar o presente relatório, gostaria de fazer mais as seguintes considerações. 1. O apoio fornecido pela FAB foi inconteste. 2. A população civil da região nos prestou toda a colaboração possível. É um povo ordeiro, trabalhador e possui uma confiança inabalável no Exército. É de notar no seu patriotismo, tão característico do povo brasileiro da fronteira. 3. O elemento humano de que é constituído a 1ª, 13º RI é o melhor que existe para operação dessa natureza. Os nossos sargentos
são profissionais competentíssimos, homens do interior e corajosos, excelentes condutores de homens e de grande disciplina e iniciativa. Apenas um deles é formado pela ESA e possui o curso de aperfeiçoamento de sargento, CAS. Os soldados são caboclos mateiros, que não têm medo de nada quando bem conduzidos, profundos conhecedores dos matos e excelentes seguidores de pistas. Passados os primeiros momentos de medo e pânico, portaram-se como se fossem veteranos. Sua coragem pessoal é de causar espécie. E 4. Segue anexo a este uma relação nominal dos componentes dos pelotões. A. Juvencio Saldanha Lemos, primeiro tenente. Fecha aspas. A primeira companhia do 13º RI era comandada pelo capitão João da Cruz Albernaz Filho, que se encontrava no Rio de Janeiro, cursando a Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, a ESAO. Respondia pelo comando o primeiro-tenente Ubirajara Vieira das Neves. O primeiro-tenente Sálvio Costa estava em Curitiba, em férias, e prontamente apresentou-se para o serviço. Outro subalterno da companhia, o segundo-tenente Osíris Fernandes de Souza, estava em férias no Nordeste. O tenente Lemos estava lá há um mês na unidade, vindo de Suez. Terminou, assim, de forma trágica, a aventura da Operação Três Passos. Jefferson Cardan Osório, em 1967, cumpria a pena no 5º Grupo de Artilharia, em Curitiba. O comandante do grupo, Coronel Marino Freire Dantas, concedeu-lhe o quartel por mensagem, prisão fora do cárcere, que a Justiça Militar concede sob promessa ou palavra do preso, de que não sairá do lugar aonde se acha ou que for designado. Certa noite, não cumprindo com a sua palavra, Jefferson iludiu a guarda do quartel, fugiu e viajou para Paris. O coronel Marino foi destituído do comando do grupo, preterido na promoção a general, passou para a reserva. Cardan, com a anistia, retornou ao Brasil e faleceu no Rio de Janeiro em 29 de janeiro de 1995. Em fevereiro, o ex-sargento Alberi foi assassinado de forma pouco esclarecida em 1979. Em novembro de 1979, o Coor Jornal publicou a entrevista concedida em 1978 pelo ex-sargento Alberi, aproximadamente 3 meses antes da sua morte, na qual declarou que o dinheiro para financiar a operação, $1 milhão, havia sido conseguido em Cuba e levado até Brizola por Darcy Ribeiro e Paulo Schilling. O jornal O Globo, de 6/10/2005, página 12, em matéria de Jailton de Carvalho, com o título Governo indeniza a família de ex-sargento da PM, publicou a aprovação do ministro da Justiça, Márcio Tomás Bastos, de uma indenização de R$419.500.000, retroativa, e pensão de R$7.300 a Iloni Chinetes dos Santos, viúva do ex-sargento da Polícia Militar do Rio Grande do Sul, Alberi Vieira dos Santos, promovido a capitão pela Comissão de Desaparecidos Políticos. Meu amigo, você já foi indenizado pelo Estado por alguma coisa que o Estado fez de errado para você?
Pois é, né? Você não é guerrilheiro, né? Policial que morre em combate não é indenizado, né? Mas guerrilheiro, que é ex-militar, que matou gente, recebe pensão. A esposa. É, só no Brasil mesmo isso, né? Continuando. Já a viúva do sargento Carlos Argemiro Camargo recebe apenas a pensão equivalente à graduação de segundo sargento, R$ 1.749, já computado o aumento de 13% concedido em outubro de 2005, pois o sargento Argemiro foi promovido pós-mortem por bravura a essa graduação. Somente no Brasil, com um governo de ex-subversivos, podem acontecer situações como esta. Um desertor subversivo e traidor de sua pátria ser premiado. Movimento Nacional Revolucionário, MNR. Rompido com o grupo militar do Movimento de Resistência Militar Nacional, MRMN, e pressionado por Cuba para justificar o emprego dos recursos enviados e por seus seguidores descontentes com seus fracassos, Brizola criou o Movimento Nacional Revolucionário, MNR, organização composta por militares caçados e outros que continuavam na ativa, atuando clandestinamente nos quartéis. Buscando ser reconhecido como líder, como grande líder da Revolução Brasileira, Brizola enviou a Havana Aloísio Palhano, membro do Comando Geral dos Trabalhadores, CGT, organização desarticulada pela Contra-Revolução. Brizola pretendia o apoio de Cuba para implantar a guerra de guerrilha no campo, apoiada pelos movimentos urbanos. Esses eram os planos do MNR. 1. Uma coordenação em Montevidéu, onde Brizola comandaria as articulações, tendo como assessor militar Dagoberto Rodrigues. 2. Uma outra coordenação no Rio de Janeiro, onde estariam o Comando Nacional com a direção de Bayard da Maria Boiteau. E 3. Manter ligações em São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, tendo o jornalista Flávio Tavares como pombo correio entre o Brasil e o Uruguai. Para a formação dos guerrilheiros, Brizola obteve apoio de Cuba. O treinamento se iniciava em Pando, no Uruguai, na propriedade de Isidoro Gutierrez, ex-vereador de Uruguaiana, ligado a Brizola. Os selecionados viajavam segundo o esquema já descrito por Havana. Um deles foi José Anselmo dos Santos, conhecido como Cabo Anselmo, ativo, militante durante o governo Jango, que depois de fugir da prisão foi levado ao Uruguai. Lá foi posto em contato com Neiva Moreira, Paulo Schilling, Flávio Tavares e o próprio Brizola, que o designou para ir a Cuba fazer treinamento de guerrilha. Em 1967, após receber passaporte e dinheiro, seguiu de navio até a Argentina e de lá para Paris, de onde depois de várias escalas chegou a Havana. Desculpa. Brizola desejava, com o seu MNR, inicialmente instalar 3 focos de guerrilha. Primeira, ao norte do Rio Grande do Sul, liderado pelo ex-sargento Amadeu Felipe da Luz Ferreira.
Segundo, no Brasil Central, sob a responsabilidade do jornalista Flávio Tavares. Terceiro, na Serra de Caparaó, entre Minas Gerais e Espírito Santo, coordenado por Dagoberto Rodrigues. A guerrilha de Caparaó. Caparaó, região serrana entre os estados do Espírito Santo e Minas Gerais, foi o local escolhido pelo MNR para a implantação de um foco guerrilheiro, por ter, segundo a teoria foquista, terreno propício, com montanhas e selvas, a ser de difícil acesso. Além disso, por estar próximo dos grandes centros políticos, o que facilitaria o desenvolvimento do movimento com a adesão das massas. O deslocamento dos guerrilheiros para a área começou no final de 1966. Logo surgiram os primeiros contratempos. Os acampamentos tinham de ser mudados com frequência, por medida de segurança. O local era muito alto e frio intenso. Não havia uma eficiente rede de logística, de apoio, e os guerrilheiros não tinham como sobreviver por muito tempo. Os primeiros meses de 1967 foram de muitas dificuldades. Para não morrer de fome, o grupo de aproximadamente 20 homens, que se encontrava em torno do Pico da Bandeira, local mais alto da Serra de Caparaó, começou a roubar comida e abater animais, denunciados pelos habitantes locais, de quem esperavam apoio. No mês de março de 1967, os guerrilheiros foram cercados pela Polícia do Estado de Minas Gerais. Em seguida, o controle das operações foi assumida pela 4ª Região Militar. Em abril, todos estavam presos. Ô, João, tá vendo, João? Os caras não trabalham, João. Os caras roubam o povo e quer que o povo apoia. Como é que você apoia o PT, João? Não, João. Esses caras... comunista é uma bosta. Continuando. Após o fracasso de Caparaó, o MNR de Brizola não conseguiu implantar os focos guerrilheiros de Mato Grosso e do Brasil Central, dissolvendo-se em seguida. Flávio Tavares, envolvido na preparação do grupo guerrilheiro, foi preso logo a seguir. Após se desligarem de Brizola, novas organizações seriam formadas por alguns representantes da Frente de Caparaó. 1. A Resistência Armada Nacionalista, RAN. 2. O Grupo de São Paulo, Darcy Rodrigues, Onofre Pinto, José Ronaldo Tavares de Lira e Silva, Pedro Lobo de Oliveira e outros. Ligar-se-ia a dissidentes da Polop e formaria a Vanguarda Popular Revolucionária, VPR. E 3. Os remanescentes do Triângulo Mineiro, Jarba Silva Marques e outros, se juntaria ao Movimento de Ação Revolucionária, MAR. Brizola, residindo no Uruguai e violando as leis que regem os asilados e exilados, provocou protestos do Brasil junto ao governo desse país, que o expulsou. O caudilho foi para os Estados Unidos e depois para a Europa, de onde continuou a conspirar contra o regime brasileiro. Em 1979, depois da anistia, voltou para o Brasil, usando permanentemente a bandeira de exilado que lutava pela democracia. Foi eleito por 2 vezes governador do Rio de Janeiro. O povo brasileiro é uma maravilha. As principais marcas dos seus governos foram, aos poucos, Centros Integrados de Ensino Público, CIEPs e o Sambódromo. Brizola faleceu em 21 de junho de 2004. Foi enterrado no Jardim da Paz, em São Borja, Rio Grande do Sul.
Mesmo cemitério onde estão os túmulos dos ex-presidentes Getúlio Vargas e João Goulart. Que descanse em paz o grande timoneiro das organizações subversivas que mais se assemelhavam ao exército de Brancaleone. Não fosse a morte em emboscada do 3º sargento do Exército Brasileiro, Carlos Argemiro Camargo, as recambolescas aventuras guerrilheiras de Brizola fariam parte do anedotário. Se não fosse os remanescentes dos guerrilheiros de Brizola, que formaram ou entraram para novas organizações, livres de sua liderança, Fidel Castro, certamente, até hoje, lamentaria a perda dos dólares enviados a Brizola para o caudilho realizar tantas e desastradas peripécias.